me chamo Antônia Tayane, ficamos com o sistema digestório e eu vou falar um pouco sobre o fígado e a vesícula biliar. Como sabemos, o fígado ele é o maior órgão interno do corpo humano e é a glândula mais pesada do corpo. Dentre os órgãos do corpo, ele só perde no tamanho para a pele, porque a pele é o maior órgão do corpo humano. O fígado ele situa-se inferiormente ao diafragma, ocupando maior parte do epicôndrio direito e parte do epigastro, como vocês podem ver aqui na imagem. Aqui temos o fígado e logo abaixo temos a vesícula biliar, que fica na face inferior do fígado. Aqui vocês podem ver a vesícula biliar visivelmente. E a vesícula biliar, ela é uma bolsa piriforme que mede em torno de 7 a 14 centímetros de comprimento. Agora eu vou falar sobre a anatomia deles dois. O fígado ele é quase totalmente coberto de peritônio visceral e totalmente coberto de uma cápsula de tecido conjuntivo denso não modelado, que situa-se profundamente ao peritônio. Como sabemos, o fígado ele é dividido em dois lobos principais, que é o lobo direito, lobo maior, e o lobo esquerdo, que é o lobo menor. Mas para outros anatomistas, o lobo direito ele inclui um lobo quadrante inferior e um lobo caudado posterior. Já nas vesículas biliar, ela é de fundo largo, que se projeta para baixo e vai além das margens inferiores. Como podemos ver, o fígado ele recebe sangue oxigenado da artéria hepática própria, o sangue desoxigenado rico em nutrientes da veia porta do fígado, que leva sangue para os sinusoides hepáticos, veia central, veia hepática, veia cava inferior e o átrio direito. O fígado ele não só secreta bile, mas como ele tem outras funções vitais, como o metabolismo dos carboidratos, metabolismo dos lipídios, metabolismos da proteína, processamento de fármacos e hormônios, excreção de bilirrubina, síntese de sais biliares, armazenamento, fagocitose e ativação da vitamina D. Olá, meu nome é Antônia Karen, irei falar sobre o pâncreas. O pâncreas é a glândula retroperitoneal com aproximadamente 12 a 15 centímetros de comprimento e 2,5 centímetros de espessura. Situa-se posterior à curvatura maior do estômago. Junto com o fígado e a vesícula biliar, desenvolve-se uma invaginação epitelial embrionária do duodeno. O pâncreas é formado por cabeça, corpo e cauda e geralmente está conectado ao duodeno por dois dutos. A cabeça é o corpo expandido do órgão perto da curvatura do duodeno. Da porção inferior da cabeça projeta-se o processo sinado semelhante a um gancho que forma um arco atrás da artéria e da veia mesentélica superior, circundando-as com tecido pancreático superiormente, e à esquerda da cabeça estão o corpo e central e a cauda afilada. A irrigação do pâncreas é feita pelas artérias pancreáticas duodenais superior e inferior e artérias esplênicas e mesentélicas superior. As veias geralmente acompanham as artérias. Os nervos para o pâncreas são autônomos e se ramificam dos plexos ilíacos e mesentélicos superior. As fibras vagais parasimpáticas terminam tanto nas células exócrinas quanto nas endócrinas. As fibras simpáticas entram nas endócrinas e também terminam nos vasos sanguíneos. Essas fibras são vasomotoras e acompanhadas por fibras sensitivas e principalmente para a dor. Diariamente, o pâncreas produz 1.200 a 1.500 milímetros de suco pancreático líquido transparente e incolor. E também principalmente constituído de água e sais minerais e bicarbonato de sódio e várias enzimas. As secreções pancreáticas seguem as células secretoras para pequenos ductos, para que, por fim, formam ductos maiores que conduzem as secreções para o intestino delgado. O maior dos dois ductos é denominado ducto pancreático. Na maioria das pessoas, o ducto pancreático se une ao ducto colídoco, proveniente do fígado e da vesícula biliar, e entra no duodeno com um ducto comum dilatado.
denominado épola hepático-pancreática. Meu nome é Giovana Costa e eu vou falar sobre a anatomia do intestino grosso. O intestino grosso, ele é a última parte do trato gastrointestinal. Ele mede cerca de 6,5 cm, por isso ele é chamado de grosso. Porém, ele não tem muito comprimento, ele não é longo. Ele tem cerca de 1,5 m de comprimento. O intestino grosso ele se estende desde o íleo, que é a parte final do intestino delgado, até o ânus. O intestino grosso ele é dividido em 4 partes: o seco, o colo, o reto e o canal anal. É no seco que a gente encontra o apêndice vermiforme, que quando ocorre a inflamação, a infecção desse apêndice, a gente chama de apendicite. E é no seco também que vem o restante do quimo, que veio do intestino delgado. Logo após o seco vem o colo. É no colo que ocorre principalmente a absorção de águas e sais minerais. E o colo é também a segunda e a maior parte do intestino grosso. O colo ele se divide em colo ascendente, colo transverso, cólon descendente e cólon sigmoide. O colo ascendente ele sobe pela parte direita do abdômen, que é no hipocôndrio direito. E ele dobra formando a flexura hepática. E logo após essa flexura hepática vem o colo transverso, que ele atravessa o abdômen da direita para a esquerda. E ele termina na flexura esplênica, que recebe esse nome por causa do baço, que fica próximo a ela. E ela dobra para logo em seguida vir o colo descendente, que ele se encontra no flanco esquerdo. Logo após vem o cólon sigmoide, que é a última parte antes do reto. Ele forma uma forma de um S para adentrar a cavidade pélvica. E logo após vem o reto, que é seguido do canal anal. Eles estão adjacentes ao osso do sacro e eles se localizam na parede posterior da pelvis. E por último vem o ânus, que é a abertura do canal anal para o meio externo. Então, gente, sobre a histologia do intestino grosso. A parede do intestino grosso ela tem 4 camadas que normalmente podem ser observadas no restante do trato gastrointestinal. São as camadas mucosa, submucosa, muscular e serosa. A camada mucosa ela é constituída por epitélio simples colunar, lâmina própria, que é formada por tecido conjuntivo frouxo, e muscular da mucosa, que é formado por músculo liso. Esse epitélio que constitui a camada mucosa, ele tem principalmente células absortivas, que atuam basicamente na absorção de água, e células calciformes, que secretam o muco que lubrifica a passagem do conteúdo no colo. Tanto as células absortivas quanto as células calciformes, elas estão localizadas em glândulas intestinais. Essas glândulas, elas atravessam toda a espessura da mucosa. A respeito da lâmina própria. Bom, a lâmina própria ela é rica em células linfóides e em nódulos linfóides. Essa riqueza em tecido linfóide está relacionada com a população bacteriana abundante que nós temos no nosso intestino grosso. Outra característica sobre a camada mucosa é que ela não tem tantas adaptações estruturais que aumente a sua área de superfície quanto o intestino delgado, o que consequentemente faz com que a absorção seja bem maior no intestino delgado do que no intestino grosso. Além da camada mucosa, nós temos também a camada submucosa. Ela é constituída por tecido conjuntivo frouxo. Além dessa característica, não tem mais muito o que falar sobre essa camada. A nossa terceira camada é a camada muscular. Ela é formada pelas camadas circular e longitudinal. Ao contrário de outras partes do trato gastrointestinal, parte dos músculos longitudinais são condensados e espessos, formando assim 3 faixas visíveis que são denominadas tênias do colo. A nossa quarta camada é a camada serosa e ela faz parte do peritônio visceral. Pequenas bolsas de peritônio visceral cheias de gordura estão presas às tênias do colo. Essa junção é denominada apêndices aumentais do colo. Bom, eu vou falar um pouco sobre a função do intestino grosso. A função do intestino grosso é absorver a água ingerida de secreções digestivas. A gente tem como exemplo a saliva, que se junta ao alimento durante a sua passagem pelo tubo digestório. Além da absorção, o intestino grosso também é responsável pelo armazenamento e a eliminação de massa fecal.